Pode abaixar um pouquinho, por favor. Todos horários. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos por tua bondade, Senhor, e tua misericórdia, por nos permitirmos estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos um pouco mais da tua palavra e possamos juntos crescermos em graça, estatura e conhecimento. Pedimos ao Senhor nesta oração que o Senhor nos direcione segundo a tua vontade, nos ensine na tua justiça. Em nome de Jesus, certo que seremos atendidos, confiamos as nossas vidas em tuas mãos e esta aula também. Espírito Santo de Deus, aqueles que ainda estão se preparando, estão um pouco atrasados, mas ainda estarão conosco nesta noite. Em nome de Jesus, tragam eles em segurança, para que eles possam, em nome de Jesus, aproveitar o máximo possível desta aula e juntos possamos ser edificados. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu peço perdão, tá? Deu prazo de nada hoje. Aquilo que era para ser só meio-dia, acabou estendendo o dia todo e quase que eu não consigo nem chegar, porque no final agora acabou até acontecendo um acidente. Minha irmã foi abrir a tampa do reservatório de água do carro lá, acho que já tinha esfriado e não estava incubado. E aí na hora que ela abriu, explodiu, pôr água quente nela, queimou ela toda. E aí acabou que atrapalhou tudo. E aí os irmãos perdoem a gente, né? A gente sempre chega no horário certinho, mas hoje infelizmente nós não conseguimos. E na correria, deu tempo de nada. Né? Hoje foi um dia bem atípico. Mas, graças a Deus, nós conseguimos chegar. Mesmo que um pouco atrasados, nós conseguimos estarmos aqui juntos, para que nós possamos aprendermos, né? Juntos em nome de Jesus. Irmãos, semana passada nós falamos sobre o conceito, né, de escatologia, né? Falamos o que é escatologia na etimologia da palavra, o que significa, o que representa, né, no grego, que é a doutrina das últimas coisas. Falamos sobre os conceitos de morte, né? Além dos conceitos de morte, né? Gava, Teleute, Malvete, né? Anaeres. Falamos sobre morte física e falamos também para onde vão os espíritos após a morte. Os irmãos lembram? Falamos também, né, sobre o Hades, falamos também sobre, né, a morte eterna, sobre o lago de fogo, né, o lago de fogo ardente, né, que lugar é esse, aonde ele está, se já existe alguém lá. Essa parte nós deixamos para falar na aula de hoje, que era o finalzinho da aula, né, semana passada. Nós paramos ali, né, no início do seio de Abraão. Nós falamos sobre o seio de Abraão e falamos sobre a parábola do rico e do Lázaro. Os irmãos lembram? Os irmãos estão se lembrando? Então ficou faltando, né, para a gente terminar, né, até essa primeira etapa, falar um pouco sobre o lago de fogo. Há uma diferença muito grande entre o lago de fogo e o Seol, o Hades. Não são no mesmo lugar, né? Aqui na página 169, lago de fogo ardente, que lugar é esse? Este lugar no Velho Testamento é chamado de Tofete, né? Nós temos exemplificações no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 33, Jeremias, capítulo 7, versículo 31 e 32. No Novo Testamento, ele é chamado de Gena, né? Mateus 5, 22, 29 e 30, Mateus capítulo 10, versículo 26, Mateus capítulo 23, versículo 14, 15 e 33, e Gena se refere literalmente ao vale de Rinom. Este vale ficava fora da cidade de Jerusalém e servia de lixeira da cidade. Ali queimavam também os cadáveres de criminosos e de animais. Ali havia constantemente fogo aceso. Por isso, era figurado como um lago de fogo ardente, onde o sofrimento é sem fim. Ali os israelitas apóstatas queimavam seus filhos ao deus Moloque.
O termo Gêena é empregado por Jesus 11 vezes, e sempre no sentido literal. Mateus 24, 25, 41. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão a besta, o anticristo e o falso profeta. E em seguida o próprio diabo, né? Em Apocalipse 19, 20 e 20, 10. E posteriormente serão lançados ali os ímpios, conforme Mateus 25, 41, Apocalipse 14, 9 ao 11, né? 19, 3, 20, versículo 11, e 10, 6 e 14, 9 ao 11. O lago de fogo, ele é real, ele existe e está preparado, né, para Satanás e seus demônios, e todos aqueles que amam e praticam a injustiça, né, o pecado, a mentira. Então é importante nós entendermos que ninguém vai hoje para o lago de fogo. Para onde vão no espírito dos mortos, as almas dos mortos? Aqueles que estão em Cristo Jesus não vão para o seio de Abraão, porque o seio de Abraão já não está mais lá. Ele vai diretamente para o paraíso. Então, o lugar onde era o seio de Abraão está vago. E aonde era o seio de Abraão? Lá no Seol, no Hades, no inferno. E o que é o inferno? Aonde é o inferno? O inferno é o lugar de habitação, é o reino das trevas, é o lugar onde Satanás e seus demônios residem. E o que tem lá? A Bíblia diz que ao inferno do lado, o outro lado, né, ou mais acima, havia o seio de Abraão, que era no mesmo lugar, mas que não podia ser tocado, porque eles estavam amparados na promessa, aguardando aqueles que viriam resgatar. Quem que iria resgatar? Jesus. A Bíblia diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele desceu às profundezas do abismo, pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro, né, até as alturas. Então, quando ele levou cativo o cativeiro, qual que é o que estava em cativeiro? Quem é que estava em cativeiro? O seio de Abraão, junto com todos aqueles que ali estavam, né, por motivo da lei, aprisionados ali, embora amparados pela promessa, mas não sem o direito de poder ir diretamente para o reino do paraíso, né? Então, quando foi tirado, sobrou um lugar vago, o inferno, a Gêena, né? A Gêena não, o Seol e o Hades, que são a mesma coisa, existem, né? E entre esse espaço do Seol e onde era o seio de Abraão, há um profundo abismo, né? Então, esse é um lugar, eu ia falar físico, mas não é físico, né? É espiritual. Amém? Não é um lugar físico. O inferno não é um lugar físico. O lago de fogo é físico, é literal. Deu para entender? Vai cair? Pode cair. Isso aí, anota porque pode cair. O inferno, ele não é físico. O lago de fogo, ele é físico, ele é material, é literal. Espera aí, pastor. Então me explica bem. Se o Satanás e seus demônios, a besta, o falso profeta, vão ser lançados, é espiritual. Mas a Bíblia diz que não só eles serão lançados lá, porque não haverá distinção. No lago de fogo, não haverá distinção entre o físico e o espiritual. É um lugar específico para todos aqueles que amaram e praticaram a injustiça, né? Então, tanto um quanto o outro vão sofrer no mesmo lugar. Pastor, e as almas daqueles que são ímpios, eles vão para o lago de fogo? Aí que vem uma coisa que você precisa entender, nós vamos estudar lá na frente, tá? Só vou dar uma pincelada. Haverá uma segunda ressurreição. Quando eu falo uma segunda ressurreição, não é a dos santos, não é daqueles que verdadeiramente temeram a Cristo e subiram no arrebatamento. Não. Esse tipo de segunda ressurreição, a Bíblia diz: e o mar deu os mortos que nele estavam, né? E o Hades e o Seol deu os mortos que nele estavam para que fossem julgados. Ou seja, haverá uma ressurreição.
será destruído espírito, alma e corpo, ou seja, o homem será destruído por completo, ele vai ser lançado lá, né, no seu ser trino completo, espírito, alma e corpo, será lançado lá. Então, quando ele for lançado lá por completo, é por isso que é literal, que não é espiritual, figurado. Amém? Eu não vou falar muito sobre isso, porque nós vamos aprender isso, né, mais para frente, tá bom? Nós temos um exercício, tá? Este exercício vocês vão fazer em casa, como sempre, né? Você vai fazer a folha bonitinho, igual nós fizemos na outra disciplina de pneumatologia. E nós vamos dar sequência, né, aos nossos estudos aqui. Na página 172, nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição. A Bíblia nos fala de duas ressurreições, conhecidas como a primeira e a segunda. A primeira é para a vida e a segunda é para o julgamento, né? Existem algumas referências bíblicas que falam sobre essas duas ressurreições. Essas duas ressurreições aparecem na Bíblia, sendo separadas uma da outra por um período de 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. A primeira ressurreição vai acontecer quando? Quem pode me dizer? Quando que vai acontecer a primeira ressurreição? Ninguém? Ô, glória! Dá 10 para ela, professor. Que maravilha! A primeira ressurreição acontecerá ao ressoar da última trombeta. O anjo doará e os mortos em Cristo, não em Cristos, em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? A segunda ressurreição trata-se do julgamento. Lembre-se disso. E ela se dará no final dos 1000 anos, do ano milenar, quando a todos os seres humanos serão julgados diante do tribunal de Cristo. De Cristo não, né? O tribunal de Deus, né? Será julgado pelas suas obras. Não é o tribunal que a igreja passará para a recompensa, mas é o tribunal do juízo. As pessoas serão julgadas ali e condenadas. Elas não terão chances de salvação. Elas não terão chance de justificação. Elas precisarão entender o porquê que elas vão para o lago de fogo. Então Jesus vai julgá-la juntamente com a igreja e todos serão lançados no mar de fogo. Entendeu, pastor? Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Vamos falar sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição aparece na Bíblia dividida em duas etapas. A primeira etapa dará no seu arrebatamento e a segunda etapa dará no período da grande tribulação. Só farão parte da primeira etapa, da primeira ressurreição, aqueles que estiverem preparados para o grande dia do encontro de Jesus com a igreja. Os que não subirem no arrebatamento ficarão para a segunda etapa da primeira ressurreição, que ocorrerá quando Cristo voltar para estabelecer o milênio. Ali ressurgirão os mártires da grande tribulação, segundo a doutrina pré-tribulacionista. Veja bem, escute aí. A doutrina midi, né, ou meso-tribulacionista, e a doutrina pós-tribulacionista, eles pegam muito nesse ponto, tá? Eles pegam muito nesse ponto e dizem que a doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina falha, porque ensina 3 ressurreições, e a Bíblia só fala sobre 2 ressurreições. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que a ressurreição, a primeira etapa, aliás, a primeira ressurreição, ela é dividida em 2 etapas. É uma ressurreição dividida em 2 etapas. A primeira etapa dela acontece com o arrebatamento da igreja. A segunda etapa com os santos, aqueles que permaneceram fiel e alcançaram a salvação no período da tribulação. Detalhe, só que há distinção de povo. Quem foi arrebatado antes da tribulação, que é a igreja, essa é a noiva de Cristo, essa julgará, né? Mas julgará as nações, julgará todos os povos durante o ano milenar. Esta verdadeiramente será a noiva de Cristo, que passará da boca do Cordeiro, essa que receberá recompensa.
Agora, aqueles que forem salvos durante a tribulação, eles não se enquadram como igreja. Tá? Há uma distinção, há uma hierarquia. Aqueles que forem salvos na tribulação, esses não são a igreja de Cristo, porque a igreja já foi tirada. Então eles não são a igreja, são almas que foram salvas, né? Receberam a salvação, mas não receberão título, reconhecimento ou galardão de igreja. Amém? Então a Bíblia diz que, né, existem os convidados da festa. Quem são os convidados da festa? Os mártires, aqueles que chegaram depois do prazo, né, vamos dizer assim, aqueles que chegaram depois da partida da igreja para a glória. E isso é que ensina a doutrina pré-tribulacionista. A doutrina meso-tribulacionista, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E a doutrina pós-tribulacionista, eles dizem que isso é uma heresia, segundo o ponto de vista deles. Porque, né, o fato de ter duas etapas não anula, né, não é cabível, e é mais viável, não é cabível esse entendimento, que é mais compreensível entender que só existe duas ressurreições e ela se dará as duas no período da tribulação, que a igreja será arrebatada. A doutrina pós-tribulacionista acredita que quando Jesus instaurar o ano milenar, ele vai ressuscitar não só aqueles que serão salvos do arrebatamento, mas aqueles que foram salvos durante a tribulação. Enfim, não há distinção, há só uma etapa, não as duas etapas, segundo a doutrina pós-tribulacionista e a meso-tribulacionista. Eles simplificam porque eles acreditam que a doutrina pré-tribulacionista é muito complexa e difícil de se interpretar e conhecer. Mas existem vários contrapontos da doutrina pré-tribulacionista que dá segurança e amparo para que a igreja não passe pela tribulação. Então, é um assunto bastante debatido, bastante escolhido, que tem que ser analisado com muita calma antes de se posicionar como pós-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pré-tribulacionista. É um assunto que você tem que procurar entender bem, estudar bem, pedir direção a Deus, né? Porque eu não posso aqui dizer para você que você deve crer na doutrina pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Mas eu posso dizer para você que você tem que procurar o caminho, né, que verdadeiramente vai conduzir você verdadeiramente à salvação. Eu, particularmente, tenho posicionamento muito sobre a doutrina pré-tribulacionista. Acredito na doutrina pré-tribulacionista, né, porque eu encontro falhas nas outras que acabam contrapondo, entrando no embate, e não consigo manter essas doutrinas. Mas esse é um posicionamento particular e peculiar meu. Cada um pode pensar, não é uma questão que vai induzir você à salvação, tá? É um assunto que não impede a sua salvação. Eu, particularmente, né, como eu disse, eu creio na doutrina pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que a igreja não vai passar pela tribulação. A doutrina meso-tribulacionista, ela crê que a igreja vai passar por um período da tribulação e será arrebatado antes de terminar a tribulação. A doutrina pós-tribulacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Amém? Então esses são os três pontos de vista que nós vamos entender daqui a pouquinho. Com respeito à segunda ressurreição, a Bíblia não dá nenhuma esperança, porque ela é apresentada somente no plano de condenação eterna. Nessa ressurreição, só aparecem os ímpios sendo julgados pelo que está escrito nos livros das obras e destinado ao lago de fogo ardente. Essa ressurreição se dará um dia, no final do milênio, no juízo do grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 5, do versículo 11 ao 15. Essa segunda ressurreição, né, que todas as três doutrinas concordam, né, que ela existirá, não há contradição nas três doutrinas. Todas essas três escolas acreditam que haverá essa ressurreição e ela não terá oportunidade de salvação e redenção, mas sempre de juízo
e condenação. Ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Antes que vocês me perguntem, vamos lá. Com respeito à ressurreição dos justos no Velho Testamento, há duas teorias que merecem um profundo estudo detalhado. Certos teólogos acreditam que merecem os justos do Velho os justos do Velho Testamento farão parte da primeira etapa da primeira ressurreição, argumentando que se os crentes do Velho Testamento estão no paraíso, junto com os que hoje morrem em Cristo, então não há motivo para eles fazerem parte do arrebatamento da igreja, com os santos da presente dispensação. Toda divergência conste em aceitar ou não o fato de a igreja passar pelo período da grande tribulação. Os que não aceitam a ressurreição dos Velho Testamento, na primeira fase da primeira ressurreição, apresentam Isaías 26, do versículo 16 ao 21, e Daniel 12, 2, onde fala de uma ressurreição após um período de grande sofrimento, né? E por não aceitar que a igreja passará pela grande tribulação, eles são obrigados a empurrar essa ressurreição mencionada por Isaías e Daniel no final da grande tribulação juntamente com os mártires. É certo pensar que a igreja não atravessará juntamente com os crentes da presente dispensação, no arrebatamento da igreja. Sendo assim, ficamos no meio termo, crendo que a igreja não atravessará a grande tribulação, mas passará por um período de grande dor. Após isso, ela será arrebatada. Veja bem, aqui está mencionando a doutrina midi-tribulacionista. Não é complicada, seria mais complexo. Existem dois pontos de vista a serem observados a respeito dos santos do Velho Testamento, porque nós precisamos entender que aqueles que são do Velho Testamento não são a igreja, são. A igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2, correto? E o arrebatamento é prometido para quem? Para quem que é prometido o arrebatamento? Para a igreja, correto? O Novo Testamento ele é todo trabalhado, né, na promessa que Jesus irá buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, ótimo. Mas todos aqueles que morreram no Velho Testamento, eles também foram salvos, não estão no paraíso? Jesus desceu lá, levou o cativeiro, eles estão lá, não estão? A igreja, hoje, todos aqueles que morrem em Cristo, eles também já não vão para o mesmo lugar? Segundo a doutrina midi-tribulacionista, se mencionar que a igreja não vai passar pela tribulação, como que nós explicaríamos a ressurreição, né, desses do Velho Testamento? Se eles estão no mesmo lugar, como vai acontecer isso? Aqueles que são da igreja ressuscitarão e eles ficarão? Porque eles não são a igreja. Pegou? Então eles pegam isso. Só que a doutrina pré-tribulacionista não acredita dessa forma. A doutrina pré-tribulacionista prega e ensina que os mártires e os santos do Velho Testamento, eles não serão arrebatados, ressuscitados na primeira etapa do arrebatamento. Só será arrebatado e ressuscitado na primeira etapa do arrebatamento da segunda vinda de Cristo a igreja, somente a igreja. Na segunda etapa da ressurreição, perto do ano milenar, que os mártires da grande tribulação, juntamente com os santos dos Velho Testamento, serão ressuscitados. Ou seja, haverá duas etapas. E os pré-tribulacionistas acreditam que essa ressurreição se dará junto com a ressurreição dos mártires, né? Para os midi-tribulacionistas, isso é um absurdo. Por quê que é um absurdo? Porque, veja bem, se eles estão provando do mesmo manjar que os outros estão provando, então por que eles terão que esperar depois para serem arrebatados, para serem ressuscitados, né? E isso é um conceito, uma ideia humana. Isso não é um conceito divino e bíblico. Nós precisamos entender que a Bíblia não se interpreta com a mente humana, com a sabedoria humana. Ela não se interpreta dessa forma. E nós precisamos entender também que o reino de Deus, ele é organizado. Existem etapas de se cumprir e o propósito de Deus tem que se cumprir à medida que as coisas acontecem. Por exemplo,
mãe de Maria, a mãe de Jesus, Maria, foi até Jesus na festa, né, de casamento em Caná da Galileia. E quando acabou o vinho, ela chega até ele e fala para ele que acabou o vinho. E aí o que ele diz para ela? O que tenho eu contigo, mulher, não é chegado a minha. Há um tempo determinado. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então nós não precisamos, muitas coisas nós não podemos explicar o porquê acontecerão, da ordem que acontecerão, mas nós podemos entender que Deus tem tempo para que cada coisa aconteça no seu devido lugar, na hora certa, no momento certo. Porque veja bem, não é nós que determinamos se é correto ou se não é correto Deus ressuscitar os santos do Velho Testamento junto com a igreja no arrebatamento, ou se vai ressuscitar somente a igreja e depois vai ressuscitar lá no final da tribulação os santos do Velho Testamento. Isso não compete a nós. Mas essa doutrina do pré-tribulacionista é aceitável. Por que é aceitável? Porque não agride a doutrina bíblica. Então não há uma contradição. Muito pelo contrário. Há um tempo determinado e um propósito. O propósito da primeira etapa do arrebatamento é o quê? É o quê, irmãos? Arrebatar a igreja. É ela que é a primazia. Então o objetivo é ela. Depois, todos os outros que serão salvos. É essa a ordem natural das coisas, né? A ordem dos acontecimentos. Amém? Alguma dúvida? Ficou complicado? Deu para entender? Ô pastor, no fundo do meu coração, para mim ficou muito complicado. Ficou? Ficou muito complicado. Porque o senhor falou, por exemplo, o arrebatamento da igreja, né? Foi uma promessa após o Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Então todos que morrem depois da vinda de Jesus aqui, eles já estão no paraíso. Sim. Beleza. Mas num segundo momento, a igreja, os que morrem, né, depois de Jesus, eles vão estar junto com os que morreram Antes do Velho Testamento. Pois é, mas aí o pessoal do Velho Testamento, eles não vão estar no mesmo lugar que a igreja depois de Jesus. Não, eles a vão questão, estar veja bem, não. Não? Eu vou voltar e explicar de novo. Desenhar para Eu podia ter um quadro aqui. Eu estou querendo comprar um quadro assim grandão, que aí eu posso explicar para vocês com canetão. O meu quadro é muito pequenininho, ele é desse tamanhozinho assim. E aí se eu trouxer ele, eu não consigo. Mas Deus vai me dar condição de comprar um quadro bem grandão, que aí eu vou montar ele aqui. E aí eu acho até melhor assim, que aí eu explico desenhando, que fica mais fácil. Isso. Eu tenho um quadro grande em casa, mas ele é de giz. De giz? Serve também. É grande? Posso te emprestar. Eu acho que ele é 1 metro. Ah, não é pequeno. É mais ou menos assim. Acho que ele é 1,5 metros por aí. Serve. Pode trazer para cá. Tem pedestal? Não, né? Não, eu tenho não. Tem que fazer um. O meu é pequenininho. Acho que eu vou trazer o meu. O meu é muito pequenininho. Ele é desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho assim. Teria que ser um para poder explicar. Mas daria para mim explicar ele. Na próxima aula eu vou trazer ele. Que aí eu explico daqui, eu anoto aqui e mostro para vocês e vou explicando. Mais perto, acho que vai ajudar. Referente a essa situação, eu vou fazer um cronograma para vocês entenderem. Bem devagar. Eu falei um pouco rápido, que o raciocínio vai vir, a gente vai falando um pouco rápido. Mas eu vou falar bem devagar para vocês entenderem. Todos que morriam antes da crucificação de Cristo tinham o destino de todas as almas. Iam para onde? Para o inferno. Mesmo sendo santo ou sendo ímpio. No inferno, falando claramente, tá? Porque fala Seol, Hades. No inferno havia uma repartição que era chamada de seio de Abraão. O seio de Abraão era onde os santos iam e ficavam lá. Não sofriam, não passavam por sofrimento, porque eles estavam parados na promessa. Né? Por que ele fala que eles eram filhos de Abraão, parados no seio de Abraão? Porque Abraão era o pai da
Fé, né? Então eles estavam parados na fé, na esperança de alguém vir resgatá-los. Pronto. E quando se cumpre essa profecia? Essa profecia se cumpre quando Jesus morre e desce as profundezas do abismo, e fala em Salmos e em Efésios, que ele desceu às profundezas do abismo, pregou os espíritos em prisões, levou o cativo o cativeiro até as alturas e distribuiu dons aos homens. O que Jesus levou cativo o cativeiro? O seio de Abraão. O seio de Abraão, depois da crucificação de Cristo, foi retirado do inferno e levado para o paraíso. Logo então, a primeira pessoa a entrar no paraíso, na nossa dispensação, sem passar pelo seio de Abraão, foi o ladrão na cruz. Que Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso, não no seio de Abraão. Então vamos lá, ele foi o primeiro a entrar. Segundo veio quem? Todos aqueles que estavam no seio de Abraão estão no paraíso. E depois deles, todos os santos que morreram depois da crucificação de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Até o momento do arrebatamento da igreja, todos os santos que morreram foram para o paraíso. Tá, estão todos no mesmo lugar. Aqueles que eram do Velho Testamento e aqueles do Novo Testamento da nossa dispensação. Só que, quando a trombeta tocar, a promessa de busca é para a igreja, não é para os santos do Velho Testamento. Amém? Deu para entender? Então, eles estão lá no paraíso, mas eles não serão ressuscitados junto com a igreja, porque não é o tempo deles, é o tempo da... Então, peraí, pastor, os vivos serão arrebatados, mas os mortos serão ressuscitados, transformados e arrebatados. Então, as almas dos santos, que quando eu falo santos, dos crentes, as almas dos crentes que estão no paraíso, quando vier o arrebatamento, ela voltará, e o seu corpo será ressuscitado, glorificado, e ele será arrebatado junto com aqueles que estiverem vivos, e subirão para o encontro dele nos ares, deixando bem claro que nós não ficaremos, a igreja não ficará no paraíso durante o período da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja passará pelo tribunal de Cristo e entrará logo depois nas bodas do Cordeiro, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, no paraíso só restarão os santos que morreram, as almas dos santos que morreram no Velho Testamento. Até aí deu para entender. Os cristãos serão ressuscitados e arrebatados, mas aqueles que não eram cristãos, eram do Velho Testamento, continuarão lá. Quando estiver acabando a tribulação, em que as almas que forem salvas durante a tribulação, elas não são da igreja. A promessa da igreja foi encerrada no arrebatamento, correto? Então, mas eles alcançaram a salvação. A igreja vai estar vivendo um tempo com Cristo, que é o noivo, mas aquelas almas que serão arrebatadas na segunda etapa, durante a tribulação, no final da tribulação, vai ter pessoas que são vivas e vai ter pessoas que foram mortas por causa da perseguição do anticristo, né? Que são os mártires da tribulação. Então elas serão também ressuscitadas e levadas ao paraíso, junto com aquelas outras almas que estavam lá já, que eram do Velho Testamento. Ou seja, elas também serão ressuscitadas nesse final do período da tribulação. Deu para entender? Duas etapas. Para a gente Hã? o senhor pode dar nomes, por exemplo, Velho Testamento, vamos falar, Josué. Tá. Josué hoje está onde? No paraíso. No paraíso. Sim. Tá. Pedro está onde? Pedro está no paraíso. Está no paraíso também. Também. Então, quer dizer, o Velho Testamento, os homens santos do Velho Testamento, vamos dizer, os pais da fé, né, que a galera ali, eles estão no mesmo lugar dos que morreram. Sim. Está no mesmo lugar. Sim. Essa é a ideologia. A gente acredita que o paraíso é um único lugar. Se há departamentos, repartições, não, entendeu? Hoje, Estão. Se morrer hoje, vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar. Mesmo lugar. Só que aí o problema da divergência das doutrinas é que
aqueles que pregam contra o pré-tribulacionista dizem assim, peraí, como que pode? Só os crentes no arrebatamento serão ressuscitados. Quer dizer que as almas que estão lá voltarão ao seu corpo, serão ressuscitadas e arrebatadas com Cristo. E os outros vão ficar lá? É injusto. Por quê? Porque eles estão no mesmo lugar, gozando dos mesmos benefícios, e só uns vão ser tirados. Ou seja, quando eu penso dessa forma, humanamente é coerente, mas eu não tenho base bíblica para isso. E essa doutrina é facilmente quebrada, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, e um propósito para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas, e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Veja bem, houve-se o tempo do Velho Testamento e não houve Cristo para eles. Então, eles não fazem parte da igreja. A igreja foi inaugurada, eles já estavam mortos. Então eles não podem ser ressuscitados como igreja. Eles não são a noiva de Cristo. Então já começa por aí, já quebra a doutrina deles, já por aí. Eles não são igreja. Se eles fossem arrebatados junto com a igreja, era confusão. Espera aí, como eu posso nascer depois e receber recompensa daquilo que eu nem vivi? Eles receberam recompensa do que eles viveram, da forma que viveram e na dispensação que eles viveram. Eles viveram debaixo da lei, da graça e da lei, né? Nós vivemos na dispensação somente da graça, não da lei. Nós não tivemos a esperança do Messias, o Messias já veio para nós. Eles morreram esperando, e nós morremos na certeza que ele já veio. Então é diferente, não é a mesma coisa. A promessa da volta de Cristo no Novo Testamento inteiro não é para o mundo, mas é para a igreja. O arrebatamento é para a igreja. A revelação do anticristo só se dará depois que a igreja ser tirada. Por que os santos da tribulação não se misturam com o da igreja? Porque, veja bem, a Bíblia diz que o anticristo só pode ser removido quando o que o detém seja tirado. Está mencionando isso em Tessalonicenses. E quem que vai ser tirado? A igreja. E pastor, tem base bíblica para fortalecer isso? Tem. A Bíblia diz assim que Jesus disse que todo poder, toda autoridade foi entregue a ele, e ele dá a quem ele quiser. Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele assim, olha, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Sobre esta pedra, qual é a pedra? A afirmação que Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei. Ele está falando do futuro, Jesus já está falando do futuro. Não tinha acontecido. Então todos que morreram antes da promessa. Então assim, edificarei a minha igreja. E olha que ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. Ó, dar-te o que for ligado na terra e o que desligar na terra. Isso não é para nós, igual a Universal chega aqui e fala assim, dá um aqui, meu irmão, tá ligado? Não é isso, tem nada a ver com isso. É a igreja, e a igreja não é formada de uma pessoa ou de duas pessoas, é de um corpo, né? Um corpo não é formado de um braço e uma mão. Duas pessoas não são igreja. Ah, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas, o Senhor está. Sim, Ele está no meio, mas não é a igreja. A igreja é um corpo docente. Nós somos partículas da igreja. A igreja ela não é física, ela não é denominacional. E as pessoas precisam entender isso, né? A igreja é espiritual. Ainda que haja a instituição humana, a igreja é espiritual, né? Jesus ele não vai vir buscar a igreja apostólica, ele vai buscar uma fração da igreja apostólica e uma fração de várias outras denominações que existem em todo o mundo. Então é isso que a gente precisa entender. Nós somos uma única igreja dividida em células. Deu para entender, né? Então vamos lá, a promessa é para a igreja, não é para os gente. Então quando a igreja tem toda a autoridade, veja bem, tem algum demônio que pode ir contra a igreja? No nome de Jesus, todo demônio tem que se curvar, não tem? Mas na tribulação, o demônio não vai se curvar para ninguém.
E como que a igreja vai passar? Então vai de contra o que Jesus disse, entendeu? É por isso que a igreja não vai passar pela tribulação, segundo a crença pré-tribulacionista. Então, vamos lá. A doutrina meso-tribulacionista acredita que esse arrebatamento seria injusto, mas a doutrina pré-tribulacionista diz que a promessa vai cumprir para a igreja. Por quê? Porque é o cumprimento das promessas bíblicas. Ah, mas e os santos? Então, eles continuarão no paraíso. E os santos da tribulação, que é aqueles que serão salvos, alcançarão a salvação, serão ressuscitados e salvos junto com os santos do Velho Testamento no final da grande tribulação para salvação, diferente da igreja, que receberá julgamento para recompensa, galardão, coroas. A diferença, entendeu? É bem simples a gente entender isso. Vamos lá, para você entender melhor. Num país existem, eu vou usar um termo aqui que dá para entender, tá? Existe a classe alta, existe a classe média, existe a classe baixa, não existe? Há uma divisão de classes sociais. No céu não há divisão de classes sociais, mas existe classificação de salvos, entendeu? Existe aqueles que são os patriarcas da fé, os 12 tronos, né, que a Bíblia fala, os 12 apóstolos, 24 anciões, que são os 12 apóstolos, os 12 patriarcas das 12 tribos e os 12 apóstolos do Novo Testamento, né? Existem esses, vamos dizer assim, ó, é uma conjectura, tá? Para não falar que no céu a classe social. Vamos dizer que esses são a classe alta, porque são os pais da igreja e os pais de Israel, entende? E eles sentam em tronos, a Bíblia diz. Aí depois vem a classe média, a igreja, entendeu? A igreja que será salva, que é a noiva do Cordeiro e tal, a segunda classe de salvos. A terceira classe de salvos, aqueles que foram salvos, mas não são a igreja. Pegou a visão agora? Então, esses salvos que não são a igreja, são os salvos do Velho Testamento e os salvos da grande tribulação. E quando eles serão ressuscitados? No final da grande tribulação. Mas antes de eles serem ressuscitados, a igreja vai ser ressuscitada primeiro no arrebatamento. Entendeu? Mas peraí, os mortos estão no mesmo lugar? Estão, né? No paraíso. Tanto os santos do Velho Testamento quanto os da igreja da atualidade. Mas eles aguardarão mais um período até que chegue o momento de eles serem ressuscitados, que se dará no período da grande tribulação no final. É isso que a doutrina pré-tribulacionista prega. Não contradiz, ela explica. A doutrina mis-tribulacionista, ou meso-tribulacionista, ela, no meu ponto de vista, nesse terim, ela se complica e se contradiz. Entendeu? Alguma pergunta? Porque antes da gente entender alguma coisa, a gente vem da igreja, o pessoal pregava assim, todo mundo está morto, quando chegar, quando Cristo vier, vai ressuscitar, vai ter aquele julgamento, entendeu? Não entendi. É assim, porque alguns pastores mais velhos, né, vamos supor assim, que não teve esse privilégio hoje que nós estamos tendo de entender um pouco diferente. A gente ia para a igreja e falava, não, porque todo mundo vai morrer e vai ficar descansando. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar de novo, vai ter um juízo final, você vai olhar suas obras, se as suas obras foi boa, você vai. Aí seria meritocracia, né? Não seria graça. O reino de Deus seria regido não por fé nem por graça, mas por meritocracia. Ou seja, eu teria que merecer para ser salvo. E não há merecimento, né? A salvação é por graça, nós não merecemos. Deus que nos entrega como dádiva. Tudo que nós precisamos fazer é aceitá-lo. Então, não há merecimento. Agora, galardão é merecimento. É a qualidade daquilo que nós fizemos em prol do reino. E aí nós vamos receber a recompensa daquilo. É isso que vai acontecer no tribunal de Cristo. Amém? Bom.
Bom, aqui deu para entender agora direitinho, né? Se tiver mais alguma dúvida, a gente para de novo, a gente volta, até a gente poder esclarecer bem. Deu para entender? Agora ficou mais claro. Mais claro, né? É que eu falei muito rápido também, né? É muita informação. Mas aqui, então, pode fazer uma dúvida aqui? Claro, nós estamos aqui para isso. Hoje, como descrito o paraíso, né? Descrito o paraíso, hoje esses que estão no paraíso, eles já desfrutam do paraíso, ou eles estão dormindo, ou estão inconscientes, ou têm consciência? Porque dá essa impressão não, que a Bíblia diz que quando o mendigo e Lázaro estavam lá, eles são conscientes, né? Totalmente conscientes. E no paraíso hoje tem alguma referência bíblica que fala que Tá. consciente? Bom, sobre o paraíso, eu vou ser bem sincero para você. Não há uma menção bíblica que nos dá um amparo para respaldo forte, mas indícios. Veja bem, o mesmo exemplo que você mencionou. Abraão, veja bem, Abraão não tinha morrido? E Abraão conversa, né, simbolicamente, com o rico que estava morto. Se Abraão foi uma pessoa que morreu no Velho Testamento e ele aparece vivo após a morte, consolado no seio, né? Então, se ele tem consciência, vamos lá, em outras passagens bíblicas, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então ele chama Moisés, né? Ele chama Isaac, ele chama Jacó, ele chama Abraão, como no verbo presente, né? Estão aqui comigo, vivos. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, né, galera? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Vai, mano, tem um tilt aqui. Glória a Deus. Pronto, pode deixar assim. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então quando ele fala, eu sou o Deus, você olha o verbo presente. Ele está dizendo, eles estão aqui, eles estão vivos. Existem mais provas bíblicas que isso? Existe. No Monte das Oliveiras, Jesus foi transfigurado perante os discípulos. E naquela transfiguração, os discípulos reconheceram mais dois indivíduos que estavam ali com Jesus. Figuradamente, ou uma experiência espiritual, a Bíblia não deixa respaldo para isso. Só nos conta a história. E aí, o que Pedro faz? Ele diz assim, bom é estarmos aqui. Faremos uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para... Peraí. Então quer dizer que Elias é apresentado como vivo para eles, Moisés é apresentado como vivo para eles. Então há uma menção. Eles reconhecem quem são aquelas pessoas, mesmo que eles não tinham vivência, né? Eles não tinham imagem alguma que lembrassem a fisionomia daquelas pessoas, mas eles sabiam quem eram. Então nós vemos vários exemplos bíblicos assim, que dá essa margem para entender que há sim consciência no paraíso. Porque se há no mal, por que não teria no bem? Né? É como se fosse um espelho inverso, né? É um espelho inverso, é um reflexo. O inferno é reflexo do que é o céu, só que ao inverso, né? Então é a mesma coisa. Quando você olha no espelho, você não vê tudo ao contrário? É a mesma imagem, só que ao contrário. Então é a mesma coisa. Tudo que nós temos notificado, esse no meu ver, no meu entender, tudo que nós vemos a respeito do inferno, né, é o inverso do que é no céu. Então, se há consciência no inferno para dor, há consciência no céu para satisfação, para regozijo, né, para felicidade, para paz. Assim, né? Agora, como é essa experiência? Aí eu não posso dizer. Só existe uma referência bíblica que diz que um homem que foi lá e voltou. Está no livro de Coríntios, Paulo fala que um homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu de lá coisas inefáveis de Deus que não é visto homem algum, né, compartilhar. Então, por causa das grandes revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Embora ele não fale que foi ele mesmo, né, nós sabemos que ele está se referindo a uma experiência própria que ele teve, né, com Deus. Então,
dentro desse entendimento, a gente chega a crer, né, acreditar que há consciência sim, mas não há um respaldo claro para falar especificamente sobre isso. Mais uma pergunta? Quero que me pergunte. Não pergunta. Karina, pode perguntar direto para mim. Não, ficou bem explicado. Agora sim, agora a gente está mais. A minha amiga perguntou. Eu tenho um amigo, o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. O arrebatamento da igreja será o momento mais palpitante para nós, porque se trata de nossa eterna redenção. A palavra arrebatar significa tirar para fora com ímpeto, e é exatamente o que Jesus fará com os que prometeu vir buscá-los, né? João 14:1 ao versículo 3 fala sobre isso. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, também fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 e 53, também fala sobre isso. Vocês querem ver os versículos para vocês saberem um pouco mais sobre arrebatamento? Por gentileza, abre aqui no projetor para mim, tá? Primeiro, João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Travou, olha. Vou reclamar um pouquinho aí, irmãos, que travou. Travou um pouquinho. Acontece quando, às vezes, o processador do computador já que é um pouquinho lento, né? Às vezes está carregado, às vezes é a mão que está atrás do computador que encheu o computador de coisa e acaba que não. Né? No caso, a mão não é o varão não, tá? Eu falo porque esse computador não foi ainda formatado, né? Já tem uns 3 meses que eu estou sonhando que ele vai ser formatado, mas em nome de Jesus, no dia não vai formatar ele. E aí ele está muito carregado, aí chega uma hora que ele não trabalha. E aí dá esses picos aí, a gente não consegue ser mais hábil, porque não está nas nossas mãos, mas está na eletrônica. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai, pode passar agora. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Agora, o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, olha só, os que morreram ressuscitarão. Morrer em Cristo, que significa aqueles que já são cristãos. Está vendo que a promessa não se refere aos que morreram antes de Cristo, mas aqueles que morreram depois de Cristo. E eles ressuscitarão. Vamos lá. E no mesmo instante, né? 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá. Aqui não faz menção de como será o arrebatamento mais específico. Só diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos depois se encontrarão com eles nos ares, serão transformados e arrebatados. Mas no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz com mais detalhes o que vai acontecer, né, no arrebatamento. 15:51 de 1 Coríntios, por gentileza. Até o versículo 53. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos.
Quando ele está falando dormiremos, ele está falando sobre a morte, tá? Mas todos seremos. Então ele está dizendo que tanto os mortos quanto os vivos serão. Então vamos lá, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você viu que um versículo completa o outro e traz uma riqueza maior de detalhes? E aqui ele já está falando como acontecerá esse evento. Ele está dizendo que vai ser numa velocidade de um abrir e fechar de olhos. Quer dizer que vai ser imperceptível. Vai ser tão rápido que os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados. Os vivos serão transformados, serão arrebatados. E instantaneamente encontrarão-se nos ares e estarão com Cristo para sempre. Deu para entender? Versículo 23, 53, para encerrar. Porque convém que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E o que é mortal? Então ela tem que ser transformada para que ela possa viver eternamente. Deus criou o homem perfeito, Deus não criou só a alma. Se Deus não ressuscitasse nós com o corpo, a promessa dele lá de Adão, plano original, teria sido fracassado e o sacrifício de Cristo não teria valido de nada, correto? Mas o propósito original é que o homem sempre vivesse como um ser trino toda a eternidade desde a criação. Mas esse propósito foi corrompido pela queda de Adão. Mas com a vinda de Cristo, o homem passa a sonhar novamente com o direito de restaurar a sua essência original. Deu para entender? Então por isso que nós seremos restaurados em carne e osso. Só que deixando claro, sem o gene da incorruptibilidade, da corrupção. Quer dizer que o pecado não estará em nós. Haverá purificação da nossa natureza pecaminosa. Agora, como vai ser essa aparência? Não pergunte, tá? Não dá para explicar o inexplicável, né? Eu acredito que a aparência será semelhante, mas não a matéria será a mesma. Amém? Deu para entender aqui? Então vamos lá. Essa é a doutrina que rege o arrebatamento da igreja. Eu nasci igual um monte de japonês, tudo parecido. Japonês só é igual para nós que somos brasileiros. Eles sabem distinguir muito bem a diferença de um e de outro. Sabe, Com respeito a esse glorioso evento, vale a pena verificar algumas teorias defendidas por vários estudiosos da Bíblia. Até o começo do século XIX, os crentes que discutiam o arrebatamento da igreja acreditavam que ele ocorreria junto com a volta de Cristo no fim do período da tribulação. Preste atenção. Até o ano 1900, né? 1900, não está longe, tá? Quem nasceu em 1984, 85, né? Que é a minha época, eu nasci em 1984. Não faz as contas não, você é ruim de conta de matemática, não conta não. Eu nasci em 84, mas tem pessoas aqui que nasceram em 79, 78, 77, 60 e alguma coisa. Eu 66. Ah lá. Então vamos lá para a gente entender. 1900 não está longe não. Quando fala século XIX, é do ano 1900 até o ano 2000. São 100 anos. Nós que nascemos no ano 1900, né? Nós nascemos neste século. Então a doutrina pré-tribulacionista, ela nasceu do ano 1900 para cá. Deu para entender? A doutrina pré-tribulacionista, ela nasceu na nossa geração. Até o 1900 acreditava-se que a igreja passaria pela grande tribulação. Havia esse entendimento. Vamos lá. Harold Ockenga foi líder no movimento evangélico que desenvolveram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Num breve testemunho pessoal em Christian Life, né, que significa vida plena, em fevereiro de 1995, ele citou muitas dificuldades associadas com o pré-tribulacionismo. Estas
incluíram o aspecto secreto do arrebatamento, o reavivamento a ser experimentado durante a tribulação, a despeito da remoção do Espírito Santo e a redução da importância da igreja envolvida na escatologia dispensacionalista. Outros líderes evangélicos acrescentaram suas críticas à posição pré-tribulacionista. As modificações que defendiam eram superficiais, incluindo a limitação da ira de Deus contra o mundo aos primeiros 3 anos e meio antes da batalha do Armagedon. Influenciados pela menção repetida de 3 anos e meio, 42 meses, de Daniel 7:9, argumentavam a favor de um período de tribulação com apoio deste argumento. Citavam Daniel 7:25, que indica que a igreja estará sujeita ao governo do anticristo durante 3 anos e meio, conforme Daniel 9:27. Também indica que o governo mundial dos fins dos tempos fará um acordo com os cristãos e os judeus, dando garantia de liberdade religiosa, mas que passará depois a levar o efeito da segunda etapa do seu plano e suprimirá as observâncias religiosas. Acreditava-se que várias passagens no Novo Testamento apoiavam o midi-tribulacionismo, incluindo Daniel 12:4, que prediz uma fuga da igreja para o deserto durante os primeiros 3 anos e meio do período da tribulação. Além disso, os midi-tribulacionistas acreditavam que o ponto de vista deles se encaixava no discurso do Monte das Oliveiras de Mateus 24. Melhor do que a interpretação pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passará pela tribulação. Os midi-tribulacionistas declaram que o arrebatamento deverá ocorrer depois de certos sinais preditos da fase preliminar da tribulação, conforme descrito em Mateus 24:10 ao versículo 27. O evento não será secreto, mas sim acompanhado por uma demonstração impressionante, incluindo um alto brado ao ressoar da trombeta. Este sinal dramático atrairá a atenção das pessoas não salvas, e quando essas perceberem que os cristãos desapareceram, virão para Cristo em números tão grandes que haverá um grande reavivamento em grandes escalas. Apocalipse 7, versículo 9 e versículo 14. Em síntese, a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Essa é a doutrina meso-tribulacionista. Veja bem, eu vou voltar aqui para colocar alguns pontos da crença, Vamos lá. As modificações que defendiam eram superficiais. Os primeiros 3 anos e meio antes da batalha de Armagedon. Veja bem, a midi-tribulacionista diz que a igreja não, mesmo sendo igreja, não se destaca da ira de Deus contra a humanidade, porque nós somos seres humanos, independente de nós sermos igreja, nós também somos seres humanos. Mas que Deus não faz distinção, não há uma distinção. A ira de Deus é contra toda a criação, contra toda a humanidade. Então, a igreja sim passaria, e não há uma garantia que a igreja seria poupada. A doutrina pré-tribulacionista acredita que a igreja será poupada. Um exemplo prático disso, não vou falar de Bíblia. O que adianta? Veja bem, o que adianta a igreja se privar do pecado, se privar do mundo, renunciar a sua vida para viver uma vida de Cristo aqui nessa terra, para chegar no período de tribulação, ela tem que passar pela tribulação? Seria coerente? Já começa por aí. Por que seria pregado santificação se a igreja vai passar pelo juízo? Se a igreja vai passar pela ira de Deus? Então são pontos que o meso-tribulacionista, o midi-tribulacionista, fala ao contrário, que não se encaixa, não se encaixa, não bate. Aí, não para por aí. Ele diz assim, Daniel, ele citava Daniel 7:25, que indica que a igreja estará sujeita ao governo do anticristo. Abre para mim aí, por gentileza, Daniel 7:25. Daniel 7:25. Vamos lá. Travou de novo?
Vai não, né, Barão? Não tem problema não. Tudo bem. Vou pegar minha Bíblia aqui. Vamos do jeito tradicional. Daniel 7:25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele usa esse termo para dizer que os santos referidos aqui são a igreja. Mas veja bem, no livro de Apocalipse capítulo 6 diz que, olha, funcionou, oh, glória. Veja bem, ele usa essa referência aqui, ó. Quem ele proferirá, ele está falando do anticristo, tá? Palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade do tempo. Quer dizer que durante 3 anos e meio os santos serão perseguidos, submetidos e julgados pelo anticristo. Tem algum respaldo bíblico que prova isso aqui? Em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 11. Abre para mim lá, 11. Versículo 1, versículo 2, vai passando para mim. Não. Deixa eu abrir aqui para mim, ficar mais fácil aqui. Você só coloca para mim. Capítulo 7. Versículo 9 em diante, tá? Vamos lá. 7, 9. Falei capítulo 6, mas capítulo 7. Depois dessas coisas, olhei e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Preste atenção. Quem está narrando isso, quem enxergou e viu foi quem? João. João já faz parte da igreja, não faz? Ele é um dos pais da igreja, correto? Ele até escreveu cartas para a igreja. Só que veja bem, ele está dizendo que ele viu uma grande multidão, que ninguém podia se contar a quantidade, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, né? Estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas em suas mãos. Versículo 8. Capítulo 10. Versículo 8. Hoje você não está crente não, PC. Não está indo, né, Barão? É 10, né? Eu falei 8, versículo 8, né? Versículo 10. Está indo na hora? Então tá bom. Diz assim, você não está gravando ao vivo, não está? 10. E clamavam em grande voz. Depois que eu terminar aqui, ele aparece lá, está meio rebelde. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeado o trono. Os anciões e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
versículo 14. Ah lá, tá vendo? Vai do 14. Agora o 14. Travou, tá vendo? O que eu li é... Eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do... Agora olha só, há duas coisas distintas. Eu disse-lhes, quem falou? João. João é um dos pais da igreja. Senhor, tu sabes. Foi perguntado para João, quem são essas pessoas, João? Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele não sabia dizer. E aí foi dito para ele assim, ó, são os que vieram da grande tribulação. Não são a igreja. Deu para entender? Não são a igreja. Até aí, beleza. Versículo 15. Para encerrar. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Então veja bem. Daniel capítulo 9, versículo 20, Daniel capítulo 7, versículo 25. Há uma menção que os santos serão perseguidos, não são? Mas os santos que serão perseguidos, os midi-tribulacionistas dizem que é a igreja passando pela tribulação, correto? Mas aqui em 7,15, nós vemos uma outra classe de santos que estão morrendo na tribulação, sendo perseguidos. Deu para pegar agora? Então, a doutrina midi-tribulacionista que menciona que a igreja não bate quando a gente pega Apocalipse 7,15, né? Juntado com Daniel capítulo 7, versículo 25, não é isso? Que não é uma menção, a visão de Daniel, que os santos serão perseguidos durante 3 anos e meio, não é uma menção da igreja sendo perseguida, mas sim daqueles que chegaram ao conhecimento da verdade durante a tribulação, que eles serão perseguidos. Nós já somos perseguidos, irmãos. Nós já somos entregues todos os dias. Quer uma prova disso? Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Fala ou não fala? Quer ver? Vamos lá, para você entender. A igreja já passou por isso, está passando por isso. Aqui, ó. Abre aí, Varão. Vê se você consegue colocar aí para mim de projetor. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Romanos 8, 31 em diante. Olha que lindo essa passagem bíblica. Vai dar certo? Eu vou começar a ler, aí ele resolve. Só me avisa quando der certo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem coisa dos presentes, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você viu que esta declaração aqui vai contrário à doutrina que a igreja vai passar pela tribulação? A igreja já passa por tribulações, irmãos. Todos os dias nós somos entregues ao matadouro. Nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos injuriados, nós somos caluniados. O diabo constantemente nos assedia
Todos os dias ele enfrenta a gente batalha espiritual. Essa noite eu tive uma batalha espiritual terrível. Depois eu vou pesquisar sobre esse demônio, porque ele apareceu corporeamente para mim. Eu vi ele e hoje o dia inteiro eu fiquei pensando na imagem que eu tinha visto. E eu não consegui lembrar, eu vou pesquisar, porque eu tenho certeza que aconteceu, é a experiência que eu tive, né? E eu, como hoje em dia foi corrido, eu não tive tempo para fazer isso, mas eu vou pesquisar. Nem com a pastora eu não comentei nada, porque eu saí, ela estava dormindo hoje de manhã, e eu cheguei já na hora da aula. Depois eu vou pesquisar. Todos os dias nós estamos em batalhas. Todos os dias nós estamos passando por situações adversas. A igreja já está passando por isso. Tem cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, virando mártir nos nossos dias, irmãos. Então a igreja já está passando por isso. Por que a igreja? E isso por causa da renúncia, por causa da vida de santificação, de escolher o que é certo, praticar a justiça e deixar a injustiça de lado. Então como que a igreja vai passar pela tribulação? Vai contrário a tudo isso. Então, quem nos separará? Pastor, a questão da tribulação que a gente tem em mente, está bem claro que a gente está passando realmente momentos difíceis, né? Porém, se para ficar mais claro, a tribulação não seria a partir do momento que o anticristo fosse revelado. Sim. Né? Então, assim, e uma outra dúvida que eu tenho, na tribulação mesmo, quando a gente. Ele vai ser revelado para nós o anticristo. Vai ser revelado. Né? Eu creio que o Espírito de Deus ele vai revelar. Mas e o Espírito Santo? Ele vai estar aqui? Ou ele vai? Não, o Espírito Santo continuará. Vai continuar. Porque se vai ter salvação, quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Então como que vai ter salvação se o Espírito Santo não está? Pegou? Sim. Mas a igreja não vai estar. A igreja não. Então é a igreja que não deixa o anticristo atuar, porque todo o poder e a autoridade está sobre a igreja. Demônio nenhum se levanta contra a igreja e prevalece. Então se a igreja já for retirada, o poder de Cristo na terra foi retirado. A autoridade máxima de Cristo na terra foi retirada, que é a igreja. Então é a igreja que vai dar permissão para que o anticristo se revele. Quando a gente fala assim, nós vamos ver o anticristo ser revelado, nós não vamos ver, nós veremos indícios, sinais, como nós temos visto na nossa atualidade, né? Nós vemos aí vários presidentes em escala mundial ganhando notoriedade no meio, né, cenário político, e nós vemos, né, alguns presidentes ganhando mais ênfase, mais notoriedade. Então, dentro disso daí, a gente começa a acender um sinal de alerta. Né? Por exemplo, fala-se muito sobre Elon Musk, né? Cara, ele na nossa modernidade, ele é o pai da tecnologia, na nossa atualidade, correto? Ele está trabalhando em humanoides. Há uma tecnologia sendo desenvolvida pela Tesla, onde, num possível futuro próximo, possa existir humanoides. Um dos exércitos do anticristo serão humanoides, serão robôs. Né? Você assistiu aquela novela lá? Toda a tecnologia que existir na atualidade será usada em favor do anticristo. Então, por aí a gente vai vendo. Nós vamos vendo aí né, eu esqueci o nome dele. Falei o nome dele? É o Elon Musk. Né? Ele gasta milhões e milhões com ações humanitárias. Bilhões e milhões. E cada ano que passa, as coisas que ele vai fazendo, estou usando um termo que eu não estou dizendo, eu quero que vocês entendam. Isso. Ele vai controlando as coisas. Então, assim, todos isso são indícios, são sinais. Eu não estou dizendo que o Elon Musk é o anticristo, não é isso. A igreja não vai saber quem é o anticristo. A gente vê sinais da operação do anticristo. E quando a gente fala operação, ele pode operar por diversas pessoas trabalhando para ele ao mesmo tempo. Não quer dizer que ele seja o anticristo, mas quer dizer que as ações que ele possa ter, possam ser influenciadas pelo verdadeiro anticristo. Né? Espiritualmente dizendo, o espírito do anticristo já opera. Em Tessalonicenses fala isso. Ele já opera, mas aguarda. Vamos lá para a gente entender melhor? Já desligou e ligou, né? Portanto, em alguns países aí, nem canal de televisão não pode passar nada disso. É verdade. Aqui, ó. 2
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que o agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira. Então quer dizer que tem algo que detém o anticristo. E esse algo que detém vai ter que ser tirado. E no desenrolar do relógio escatológico, a única coisa que é visivelmente, biblicamente provado que vai ser tirado é a igreja. E você entendeu? Bíblia responde Bíblia. A gente não precisa ir tentar com interpretações ou isso, revelações. É só você ir no literário, o que a Bíblia está dizendo sobre aquilo. A única coisa, a Bíblia não fala em nenhum momento que o Espírito Santo vai ser retirado. Não tem base bíblica para isso. Mas nós cristãos, por muito tempo, e até os dias atuais, muitas igrejas dizem que o Espírito Santo será retirado. Mas o Espírito Santo não será retirado. A igreja será retirada. Haverá salvação na tribulação. Então a igreja será tirada. E por que? E olha só, uma coisa casa com a outra. Todo o poder está com a igreja. Toda a autoridade está sobre a igreja. A igreja, o que a igreja ligar na terra é ligado no céu, acabou. Nenhuma potestade, principado, dominador das trevas tem poder de prevalecer contra a igreja de Cristo. O nome de Jesus está acima de todo nome. Quando ele é utilizado com reconhecimento do poderio que ele tem, demônio algum tem poder contra a igreja, tem força, cai por terra. Então vamos lá. Se a igreja vai passar, ela tem que ser tirado o poder dela, tem que ser tirada a autoridade dela, né? Espera aí, pastor, a igreja vem passando por perseguições no desenrolar da história. Olha a perseguição lá que o senhor está dizendo, não tem cabimento. Quer dizer então que os cristãos se morreram. Veja bem, a morte de um cristão não é perda. Paulo ele diz, viver para mim é Cristo, morrer. Mas a igreja nunca foi derrotada. Quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos se convertiam. Quer dizer que para um que morria, 10 nascia. Então a igreja nunca foi derrotada. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos olhando no individual, nós estamos olhando no coletivo. A causa sempre ganhou. E cada ano que passou, e cada centenas de anos que passou, a igreja multiplicou, e foi multiplicando, e vem multiplicando até os dias de hoje. Então o diabo não prevaleceu a igreja. Nunca prevaleceu. E quando ele mata um cristão, em aspas, quando ele persegue, quando ele transforma aquele cristão em mártir, ele não está vencendo, ele está trabalhando para o reino. Porque aquele que morre como mártir, ele já tem lugar separado. Ele lutou com Jesus, sem Jesus ser crucificado, achando que ele matando Jesus, o plano seria... Ele achou que poderia vencer Jesus. Mas quando Jesus morreu, foi provado que ele não tinha pecado nenhum. E que foi injusta a morte dele. Sendo injusta, deu direito à redenção e à salvação. Então não houve vitória. Por isso que diz, né? Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? O ardilhão foi tragada a morte pela vitória. Ó inferno, onde está o teu ardilhão? A morte foi tragada pela vitória. Então, a igreja de Cristo nunca foi derrotada pelo inferno. Aprenda isso, nunca. Ah, pastor, mas tem igreja fechando. A igreja de Cristo não. A instituição humana pode fechar. Existem leis humanas, existem perseguição, existem governos, existe política. E o diabo pode usar desses meios para perseguir o povo de Deus, para tornar cada vez mais estreito. Mas isso não quer dizer que a igreja está recuando ou que está perdendo. Muito pelo contrário. A igreja não é a instituição, embora a instituição faça parte da igreja. Mas a instituição não é a igreja. A igreja são todos que compõem a instituição. Então, se a instituição se desfizer, a igreja prevalece. Ela continua. Ela não é dependente da instituição para ela existir. A instituição ela existe em forma de organização. Nós fazemos parte do reino de Deus e nós somos organizados. Nós temos um lugar para aprendermos a palavra de Deus, nós temos um lugar para cultuarmos, nós temos um lugar para nos reunirmos, para juntos compartilhar das nossas experiências e da nossa fé e caminharmos de acordo com o propósito. Dentro dessa instituição, dentro desse mundo, há líderes, há uma eclesiastia ordenada biblicamente de acordo com a vontade de Deus,
para que a palavra seja aplicada e doutrinada nos corações, para que todos possam viver uma vida íntegra, digna de aceitação do reino de Deus para serem salvos. Então isso tem a ver com a organização do reino. Mas se desfizer isso, acaba? Não, porque nós ainda continuaremos. Amém? Nós ainda continuaremos, ainda existirá cristãos. O fato de não ter um templo físico e a instituição em si não vai fazer com que a igreja acabe. Ela vai continuar existindo. Então, se a igreja for tirada, o caminho fica livre. E a igreja só pode ser tirada por Cristo. O inferno não pode vencer a igreja. E aí toda a igreja no arrebatamento vai ser tirada. Não vai sobrar um sequer. Daqueles que fazem parte da igreja, não aqueles que estão na igreja. É bom relatar isso. Não basta só estar na igreja, tem que fazer parte da igreja. Isso é muito importante. Então, todos aqueles que fazem parte da igreja, né, eles serão arrebatados. Aí o anticristo fica com o caminho livre. E aí ele será revelado. Então nós não conheceremos o anticristo. Nós veremos os sinais e prodígios dele da mentira, como nós temos visto, né? Os sinais, as manifestações, as mensagens subliminares, né? E nós vamos vendo, através dessas coisas, nós vamos vendo o agir do anticristo por trás das cortinas. Ele já opera, mas ele ainda não foi revelado. Então, quando a igreja for tirada, aí sim ele será revelado, e aí sim dará-se início à tribulação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Uma dúvida, uma pergunta? Karina? Bacana? Ótimo. Então vamos lá. Eu dei alguns exemplos aqui que a doutrina mídia de tribulação você sempre consegue quebrar ela. Você consegue ela os fracos. E cada vez que ela é quebrada, a doutrina pré-tribulacionista ganha mais força. Porque ela, cada vez mais, ela explica a doutrina tribulacionista e complementa dela, né? A doutrina pré-tribulacionista. Vamos lá. A doutrina pós-tribulacionista agora. Ela vai dar tempo ali um pouquinho. Essa doutrina ensina que Cristo arrebatará a igreja no final da grande tribulação e no mesmo tempo implantará o seu reino milenar. São citadas numerosas passagens bíblicas, como Mateus 24, do versículo 27 ao 29, argumentavam que a vinda de Cristo deve ser visível e pública e posterior à tribulação. O argumento baseando-se no fato de que os conselhos dados nas Escrituras às igrejas, no tocante aos últimos dias, não fazem sentido se a igreja é ordenada a fugir para as montanhas, quando ocorrerem os eventos tais como o estabelecimento do abominável e desolação do lugar santo. Mateus 24, versículo 15 ao 20. Mas espera aí, presta atenção. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. E ele faz a observação e fala do que vai acontecer com Israel. A igreja vai ser arrebatada, mas Israel continuará. Sim ou não? Sim. Então quando ele diz assim, olha, quando ver o abominável sentar no trono, vocês fujam. Por quê? Quando o anticristo fazer aliança com Israel de paz de 7 anos e restabelecer o sacrifício diário, né, dos animais dentro do templo que vai ser reconstruído, o terceiro templo, né, igual o templo de Salomão, vai ser reconstruído no período da grande tribulação, em tempo recorde. Ele será reconstruído e será instituído o sacrifício diário. Mas com 3 anos e meio ele vai quebrar, né, a sua aliança, vai invadir o templo e vai exigir adoração. Quando ele reconstruir o templo, os judeus acreditarão que ele é o Messias, que ele é o Cristo, e vão adorá-lo, vão servi-lo, vão servi-lo e tal. Só que os judeus ainda não receberam a Cristo, eles acham que o Messias ainda vai vir. Então, quando o anticristo vier, ele vai enganar os judeus. Mas quando ele quebra o tratado de aliança, ele vai mostrar que ele não é o Messias. E aí ele vai assentar, então ele vai exigir adoração. Só que os judeus não adoram o outro Deus. Eles preferem a morte. Então o que eles vão fazer? Vão fugir. E quando fala que haverá salvação, o povo israelita, haverá salvação. Nós não chegamos a esse ponto. Eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Tá? Eu só estou dando pinceladas para vocês entenderem melhor. Haverá salvação dos judeus. Haverá salvação dos judeus. Mas a salvação dos judeus só virá na tribulação. E eles crerão em Cristo.
depois, nesse processo de fuga que eles terão, eles receberão o evangelho da salvação. Só que é importante entender que haverá missionários pregando a palavra. A Bíblia fala sobre 144 mil, a Bíblia fala sobre as duas testemunhas, a Bíblia fala, né, a Bíblia não fala, mas nós cremos, dos cristãos rebeldes que ficaram, né, e que durante a tribulação vão acabar se rejuvenescendo na fé, se fortalecendo e pregando o amor de Cristo para aqueles que ainda estão na terra. Então, haverá várias formas que o Evangelho continuará sendo anunciado. E eles alcançarão a salvação, eles fugirão. Então, quando essa passagem que os pós-tribulacionistas, aqui já é pós-tribulacionistas, estão dizendo e mencionando, falando que isso refere-se à igreja, né? E isso só pode acontecer depois da metade da tribulação, porque ele quebra a aliança na metade da tribulação, correto? A doutrina mestra tribulacionista acredita que nesse intervir ela vai ser arrebatada, a igreja. Na hora que o anticristo quebrar a aliança, a igreja é arrebatada. A doutrina pós-tribulacionista acredita que vai ser no final da tribulação. Então eles citam essa passagem e associam ela à igreja. Mas quando Cristo está falando sobre isso, ele não menciona a igreja. A igreja nem existia ainda. Existia a igreja? A igreja só é fundada em Atos capítulo 2. Então não é uma palavra para a igreja. É uma palavra para Israel. Amém? Deu para entender? Alguma dúvida? Então vamos lá. Porém, aqueles que entendem que essas palavras meramente históricas entendem que isso já se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Houve uma perseguição em Jerusalém, onde ela foi invadida, né? O templo foi profanado, e sendo profanado, destruído, né? E dentro dessa perseguição, essa profecia de Cristo já se cumpriu, historicamente. Mas há aqueles que entendem que isso foi uma profecia de Cristo para aquela época, e no período literal aconteceu. Mas ela também é uma profecia que está ligada aos últimos acontecimentos, né? Não só na história de Jerusalém, mas está ligada aos últimos acontecimentos que também acontecerá nos dias da tribulação. Muitos argumentos sugeridos pelos pós-tribulacionistas são em oposição aos pré-tribulacionistas, que apresentam a interpretação geralmente mais sustentada entre os pré-milenistas norte-americanos do século XX. Incluídas nessas críticas as sugestões de que a volta de Cristo não requer um arrebatamento pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas indicam também a dificuldade em resolver quais passagens das Escrituras se aplicam a Israel e quais delas são relevantes para a igreja. Está vendo o que eu disse? Além disso, argumento que há uma falta notável de ensinos explícitos no Novo Testamento a respeito do arrebatamento. Muito pelo contrário. O Novo Testamento é rico, farto em assunto concernente ao arrebatamento e à vinda de Cristo. John Halford, não sei ler direito isso aqui, mas acho que é isso aí, detectou entre eles 4 escolas de interpretação. A primeira delas, o pós-tribulacionismo clássico, é representada pela obra de John Barton Payne, que ensinou que a igreja sempre tem estado em tribulação, portanto a grande tribulação já foi cumprida, na sua maior parte. O segundo principal do pós-tribulacionista é o que mantém a posição semi-clássica, que chama de obra de Alexander Ries. Entre a variedade de crenças sustentada por essas pessoas, a mais comum é que de todo o curso da história da igreja é uma era de tribulação, mas que além dela haverá um período futuro de grande tribulação. Uma terceira categoria de interpretação pós-tribulacionista é chamada de futurista e é apresentada de modo competente nos livros de George Leach. Aceita um período futuro de 3 anos e meio ou 7 anos de tribulação entre a presente era e a segunda vinda de Cristo.
foi levado a essa conclusão por uma interpretação literal de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 18 ao 4. Aliás, capítulo 18, versículo 4. Em quarto ponto de vista, é o de Robert Gundry, que Harvard chama de interpretação pós-tribulacional dispensável. Gundry combina de modo original os argumentos pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, com a aceitação do arrebatamento pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Ou seja, uma salada de fruta total. Você viu que a doutrina pós-tribulacionista, ela não tem conceito? Existem várias linhas de interpretação. Existem vários grupos de pessoas. Eu sou pós-tribulacionista, a Gisele é pós-tribulacionista, a Karina é pós-tribulacionista e o Edivaldo é pós-tribulacionista. Só que cada um pensa diferente a respeito da mesma doutrina. Pode isso? E aí, vocês difundem os seus ensinos e milhares de pessoas acreditam nas doutrinas que vocês dispensaram. Mas cada um acredita de um jeito. Você entendeu? Não tem base. A doutrina pós-tribulacionista é a mais fraca. A mid-tribulacionista ainda tem algum amparo, né? Ainda provoca uma reflexão na gente, de forma que a gente possa observar, pensar antes de responder. Mas a doutrina pós-tribulacionista é a mais fraca das três crenças, porque ela é uma bagunça total e cada um pensa de um ponto, acredita que vai ser de uma forma, de uma maneira, e aí ela é facilmente descartada. Então, poucas pessoas hoje pregam sobre o pós-tribulacionista, né? Na nossa era, muito difícil. A grande maioria acreditam no pré-tribulacionismo ou no mesotribulacionismo, ou mid-tribulacionista, né? Que é a igreja será arrebatada durante a tribulação e não no final da tribulação, ou pré-tribulacionista que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Amém? Eu vou parar por aqui. Nós temos aqui o arrebatamento parcial e o pré-tribulacionismo, nós vamos falar, né? E aí vamos falar sobre algumas considerações, né? Tem mais algumas coisas bacanas para a gente entrar. Aqui quando nós entrarmos, depois desse conceito, nós entrarmos, eu vou fazer uma pausa e vou sair do livro, tá? Do curso. Depois que nós falarmos sobre esses conceitos de tribulação e entrarmos no conceito do que acontecerá durante a tribulação, eu vou fazer um paralelo, vou complementar alguns estudos pessoais meus, junto com o livro, que no livro não fala muito superficial, eu quero dar uma aprofundada nisso daí, e aí nós vamos aprender bastante coisa que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Esse estudo é um seminário que eu já venho dando aqui na igreja, já tem quase 2 meses, né, pastor? Que eu venho dando, falando do que vai acontecer em ordem cronológica, do que vai acontecer durante a tribulação. Desde os sinais da volta de Cristo até o ano milenar e o juízo final. Então, vamos fazer um cronograma e nós vamos falar sobre cada situação, né, progressivamente, aprendendo, aplicando, e depois vamos juntar isso ao que o livro está dizendo. Então, vai chegar uma parte aqui que nós não vamos ficar folheando o livro, né? É importante que você leia o que está no livro para agregar aquilo que eu vou passar aqui nos estudos seguintes. Não semana que vem ainda, falta um pouquinho ainda, mas nós vamos chegar lá e vamos aplicar, tá bom, irmãos? Esse exercício é para a semana que vem ou é mais para frente? Então, esse exercício tem que ser entregue até o término da disciplina. Quando terminar a disciplina, todos os exercícios têm que estar em mãos para poder fazermos a prova, tá bom? Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Obrigado pela aula, obrigado pela tua presença, obrigado por cada vida que aqui está nesta noite. Leva-nos em segurança ao retorno para os lares e nos dê uma semana abençoada na tua presença. Certo que seremos atendidos por tua graça e em infinita misericórdia nós confiamos em tuas mãos, as nossas vidas e esta aula e esta turma em nome de Jesus. Não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e até a próxima aula em nome de Jesus.